CESP Delegado 2013. Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater moderadamente na cabeça do agressor com um guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em excesso intensivo. Item errado. A questão traz um excesso extensivo. O excesso decorre do prolongamento da ação defensiva, mesmo após ter cessado a agressão injusta. Excesso intensivo. O agente se excede na intensidade da reação à agressão injusta. Exemplo: X dá um soco em Y que está valendo. Y fica nervoso e repele a injusta agressão com uma arma de fogo. CESP, Delegado 2013. Ocorre legítima defesa sucessiva na hipótese de legítima defesa real contra legítima defesa putativa. Item errado. Legítima defesa recíproca é igual de legítima defesa real contra legítima defesa putativa. Legítima defesa sucessiva a excesso por parte daquele que, inicialmente, age em legítima defesa, autorizando o agressor inicial a também se vale da legítima defesa. A legítima defesa sucessiva ocorre quando há excesso na legítima defesa. CESP, Defensor Público 2013. No que se refere aos crimes culposos e à confissão, julgue os seguintes itens. Para a caracterização do crime culposo, a culpa consciente se equipara à culpa inconsciente ou comum. Item correto. Tanto a culpa consciente, agente prever o resultado não desejado, quanto a culpa inconsciente, agente não prever o resultado não desejado, estaremos diante de um crime culposo. A distinção de culpa consciente e culpa inconsciente só é relevante para fins teóricos, pois o Código Penal, conforme previsão do artigo 18, inciso 2, confere a ambos os casos o mesmo tratamento. CESP, Analista 2013. Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julgue os próximos itens. Em relação às excludentes de ilicitude, na hipótese de legítima defesa, o agente deve agir nos limites do que é estritamente necessário para evitar injusta agressão a direito próprio ou de terceiro. Item correto. Legítima defesa, Código Penal, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O Código Penal traz repelir injusta agressão atual ou iminente. Logo, quem repele a agressão iminente, que ainda não aconteceu, está evitando a agressão injusta. CESP, Analista 2013. A responsabilidade penal do agente nas hipóteses de excesso doloso ou culposo aplica-se a todas as seguintes causas de excludentes de ilicitude previstas no Código Penal: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Item correto, Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. CESP, Consultor Legislativo 2014. Age com dolo eventual o agente que prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes da sua conduta
mas acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los. Item errado. Código Penal, artigo 18. Disse o crime, inciso 1, doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Se o agente acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los, não se configura o dolo eventual, pois no dolo eventual exige-se o que o agente não se importe com a ocorrência do resultado. CESP AJJ 2014. Acerca do arrependimento posterior da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude e das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que todo crime qualificado pelo resultado é um crime préter-doloso. Item errado. Crime qualificado pelo resultado é um gênero que abarca a espécie crime préter-doloso. Todo crime préter-doloso é um crime qualificado pelo resultado, mas nem todo crime qualificado pelo resultado é préter-doloso. Crime préter-doloso caracteriza-se quando o agente pratica uma conduta dolosa menos grave, porém obtém um resultado danoso mais grave do que o pretendido na forma culposa. CESP AJJ 2014. Acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que a coação física irresistível é capaz de excluir a culpabilidade pelo cometimento de um crime. Item errado. Coação física irresistível exclui a conduta, pois há ausência completa de vontade do agente coagido. Exclui o fato típico. O que exclui a culpabilidade é a coação moral irresistível. Código Penal, artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. CESP AJJ 2014. Acerca do arrependimento posterior, da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o instituto do arrependimento posterior pode ser aplicado ao crime de lesão corporal culposa. Item correto. Arrependimento posterior, Código Penal, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Atenção! Para a doutrina, esse requisito, sem violência ou grave ameaça à pessoa, estará materializado quando houver somente lesões corporais culposas, de forma que aceitaria o arrependimento posterior. CESP AJJ 2014. Acerca do arrependimento posterior, da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o direito penal admite a compensação de culpas. Item errado. O direito penal brasileiro não admite compensação de culpas, respondendo cada um por sua conduta. Atenção! Mas o comportamento da vítima possa ser considerado na fixação da pena, conforme o Código Penal, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
CESP Analista 2014. Julgue o item subsecutivo acerca de crime e aplicação de penas, mesmo quando o agente, de forma espontânea, desiste de prosseguir nos atos executórios ou impede a consumação do delito, devem ser a ele imputadas as penas da conduta típica dolosa inicialmente pretendida. Item errado. O agente responde apenas pelos atos já praticados. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Código Penal, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. CESP Analista 2014. Julgue o item subsecutivo acerca de crime e aplicação de penas. Configura crime impossível a tentativa de subtrair bens de estabelecimento comercial que tem sistema de monitoramento eletrônico por câmeras que possibilitam completa observação da movimentação do agente por agentes de segurança privada. Item errado. STJ, súmula 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. CESP, Procurador do Estado, 2014. Em direito penal, conforme a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas consistem em erro de tipo, ao passo que, de acordo com a teoria extremada da culpabilidade, elas consistem em erro de proibição. Item errado. O Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade. As discriminantes putativas fáticas são tratadas como erro de tipo, enquanto as discriminantes putativas por erro quanto à permissividade da norma são consideradas erro de proibição. A teoria extremada entende que as discriminantes putativas serão sempre erro de proibição. CESP, titular notarial 2014. É causa de exclusão da culpabilidade o fato de a conduta ser praticada por meio de coação física irresistível. Item errado. Coação moral irresistível. Vis compulsiva. Exclui a culpabilidade em decorrência de inexigibilidade de conduta diversa, que é causa de isenção de pena. Coação física irresistível. Vis absoluta. Exclui a vontade, que é elemento da conduta. Atinge o próprio fato típico e não a culpabilidade. CESP, titular notarial 2014. O dever jurídico de evitar o resultado existente no crime omissivo impróprio deve, obrigatoriamente, decorrer de uma imposição legal direta que determine cuidado e vigilância em relação à vítima. Item errado. Relevância da omissão. Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. O dever jurídico de evitar o resultado nos crimes omissivos impróprios pode decorrer de uma imposição legal, contratual ou por outras formas. CESP, titular notarial 2014. Para que se caracterize crime omissivo próprio, é necessário que o agente tenha ocasionado o resultado naturalístico em decorrência de um não fazer que figure como elementar do tipo. Item errado. Crime omissivo próprio
dever genérico a todos. O crime é de mera conduta. É o crime que se perfaz pela simples abstenção do agente. Não depende de um resultado posterior. Exemplo, crime de omissão de socorro que resta consumado pela simples ausência de socorro. O agente se omite quando deve e pode agir. CESP, juiz 2019. O agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio, haja vista a vítima ser mulher. Item errado. Somente se caracteriza o crime de feminicídio se o crime é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Parágrafo 2º, a linha A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP, juiz 2019. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime. Item correto, possibilitam que o intérprete realize interpretação analógica no caso concreto às expressões ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Não confundir com analogia. Exemplo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. CESP, analista 2018. Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. Situação hipotética. João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção após injusta provocação de José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer em decorrência das graves queimaduras sofridas. Assertiva. Nessa situação, João responderá por homicídio na forma privilegiada, qualificada, sendo possível a concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena. Item correto. Segundo o STF, é possível a coexistência do privilégio com as qualificadoras no crime de homicídio. É reconhecido a conciliação entre homicídio objetivamente qualificado e, ao mesmo tempo, subjetivamente privilegiado. Conclusão: é possível que João responda por homicídio qualificado privilegiado, porque a qualificadora prevista na questão, emprego de fogo, é de natureza objetiva, relativa ao modo de execução do delito. CESP, Defensor 2019. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item subsecutivo. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Item correto, Código Penal, artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
Lei Maria da Penha, Lei número 11.340, artigo 22, proibição de determinadas condutas, entre as quais, inciso 3, a linha A, aproximação da ofendida. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver provocado em Júlio debilidade permanente de função, como, por exemplo, a redução da capacidade mastigatória pela perda dentária. Item correto, lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Mário responderá por lesão corporal de natureza grave. Código Penal, artigo 129, parágrafo 1º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se estiver ofendido a integridade corporal de Júlio, causando-lhe diversas escoriações no corpo. Item errado. Mário responderá por lesão corporal leve. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver causado a morte de Júlio, ainda que em circunstâncias que evidenciem que Mário não queria matá-lo. Item errado. Mário responderá por lesão corporal seguida de morte. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver causado a morte de Júlio em circunstâncias que evidenciem que Mário assumiu o risco de produzir o resultado. Item errado. Mário responderá por homicídio por dolo eventual. Segundo a legislação penal brasileira, dolo eventual é um tipo de crime que ocorre quando o agente, mesmo sem querer efetivamente o resultado, assume o risco de o produzir. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver provocado a incapacitação de Júlio para ocupações habituais, como, por exemplo, o trabalho e o estudo por 15 dias. Item errado. Mário responderá por lesão corporal leve. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. CESP Oficial de Justiça 2018. Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos crimes em espécie, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Um servidor público, no exercício de suas funções, foi vítima de injúria e difamação. Assertiva. Nessa situação, será concorrente à legitimidade do servidor ofendido
mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para a ação penal correspondente. Item correto, conforme a STF, súmula 714, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que ocorre o feminicídio quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, como quando o crime envolve a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Item correto, homicídio qualificado pelo feminicídio, Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a pena pela prática do homicídio doloso simples será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Item errado. A questão traz um aumento de pena no homicídio culposo. Aumento de pena no homicídio culposo, Código Penal, artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, em se tratando de homicídio doloso simples, o juiz poderá deixar de aplicar a pena caso as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Item errado. A questão traz a hipótese de perdão judicial aplicável apenas no homicídio culposo. Código Penal, artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a pena do feminicídio poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação ou nos 6 meses posteriores ao parto. Item errado. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. CESP, Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que
Se o agente cometer o crime de homicídio qualificado sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o juiz deve considerar essa circunstância como atenuante genérica na aplicação da pena. Item errado. Tal circunstância será causa de diminuição de pena, artigo 121, parágrafo 1º. Não agravante genérica. Caso de diminuição de pena, Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. CESP, Escrivão 2018. O Código Penal estabelece como hipótese de qualificação do homicídio o cometimento do ato com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Esse dispositivo legal é exemplo de interpretação analógica. Item correto. Interpretação analógica. O tipo penal traz uma fórmula casuística: emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, seguida de um preceito genérico, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Detalha todas as situações que quer e depois permite que aquilo que a elas sejam semelhantes passe também a ser abrangido no dispositivo legal. Não confundir com analogia. CESP, Juiz Federal 2017. O Código Penal prevê que são puníveis as condutas consistentes em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de adoção ilegal ou exploração sexual. Item correto. Tráfico de pessoas, Código Penal, artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: inciso 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4, adoção ilegal. Ou 5, exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. CESP, Delegado 2016. Amolda-se no tipo legal de calúnia previsto nos crimes contra a honra a conduta de instaurar investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe ser inocente. Item errado. A questão não traz um caso de crime de calúnia, mas um crime de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, Código Penal, artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. CESP, Analista Judiciário 2016. A idade da vítima é um dado irrelevante na dosimetria da pena do crime de homicídio doloso. Item errado. A idade da vítima pode ser relevante na dosimetria da pena do crime de homicídio doloso. Exemplo, Código Penal, artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo,
A pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. No homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como grave caso resulte em enfermidade incurável. Item errado. Segundo a doutrina e Código Penal, nesse caso teríamos lesão corporal gravíssima, lesão corporal de natureza gravíssima, Código Penal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho, 2, enfermidade incurável, 3, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso provoque debilidade permanente de membro, de sentido ou de função da vítima. Item errado. Lesão corporal de natureza grave. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 1º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como grave caso provoque dano estético definitivo na vítima. Item errado. O artigo 129 não traz em seus parágrafos um resultado identificado como dano estético definitivo. Porém, segundo orientações doutrinárias, pode ser inserido neste conceito o resultado deformidade permanente, elencado no parágrafo 2º do artigo 129. Lesão corporal de natureza gravíssima. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 4, deformidade permanente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso a vítima fique permanentemente incapacitada para o trabalho. Item correto. Lesão corporal de natureza gravíssima. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso provoque a aceleração do parto da vítima. Item errado. Segundo o Código Penal, nesse caso teríamos lesão corporal grave. Lesão corporal de natureza grave, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 1º, se resulta, inciso 4, aceleração de parto, pena, reclusão de 1 a 5 anos.
CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a conduta de quem, por meio de relações sexuais, expõe outra pessoa a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deveria saber estar contaminado é crime se o agente pratica o fato com a intenção de transmitir a moléstia. Não havendo essa finalidade específica, a conduta é atípica. Item errado. O agente responde pelo crime mesmo que não tenha intenção de contaminar a vítima. Se houver intenção, haverá a forma qualificada do delito. Perigo de contágio venéreo, Código Penal, artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o infanticídio configura-se na situação em que a mãe mata o próprio filho durante o parto, sob a influência do estado puerperal, o que exclui a ocorrência do fato logo após o nascimento, que caracterizaria o tipo penal de homicídio doloso. Item errado. Infanticídio. Mãe mata sob a influência do estado puerperal, próprio filho, ou durante o parto ou logo após o parto. CP, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura em crimes de homicídio é recurso que dificulta a defesa da vítima e, portanto, caracteriza causa de aumento de pena. Item errado. Nestes casos, teremos uma qualificadora e não uma causa de aumento de pena. Homicídio simples, artigo 121, matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício por parte do autor do fato integra o tipo penal do homicídio culposo. Item errado. A inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício não é elemento do tipo caracterizando causa de aumento de pena. Homicídio culposo, aumento de pena. Artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o crime de lesão corporal de natureza grave é caracterizado se da conduta do agente resulta a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de parto.
Item correto. Lesão corporal de natureza grave. CP, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Parágrafo 1º, se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá causa de diminuição de pena. Item errado. Quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá uma qualificadora. Homicídio simples, artigo 121, matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 2, por motivo fútil. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, sempre que um agente mata uma vítima mulher, tem-se um caso de feminicídio. Item errado. Não basta que a vítima seja mulher para caracterizar feminicídio. Somente se caracteriza o crime de feminicídio se o crime é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Homicídio qualificado pelo feminicídio. CP, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. CP, artigo 121, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo que trata de crimes contra a vida. Item errado. O homicídio e o aborto não são os únicos tipos penais constantes no capítulo que trata de crimes contra a vida. CP, capítulo 1 dos crimes contra a vida. Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, infanticídio, aborto. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, não existindo hipóteses de exclusão da ilicitude. Item errado. O aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, porém, há hipóteses em que o direito autoriza a realização da conduta. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto necessário. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro. Item correto. Código Penal, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2,
se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!